Programa Wesley Sattler. Oferecimento Óticas Cachoeiro. Confiança transmitida no olhar. Vitória Ambiental. Proteger o meio ambiente é o nosso compromisso. Olá, meus amigos da TV Ambiental, a TV que te reconecta. Hoje eu tenho uma entrevista daquelas para vocês. Uma entrevista que eu estava aguardando fazer há muito tempo, porque trata-se de um profissional reconhecido internacionalmente. No Brasil, então, ele já é uma sumidade, ele é um orgulho do Espírito Santo. Então, para falar com dignidade, com propriedade sobre cirurgia plástica, eu tenho aqui o fera no assunto. Eu converso com o Dr. Ariosto Santos. Tudo bem, doutor? Que prazer estar com o senhor hoje. É um prazer sempre, Wesley. Claro que a gente já se conhece há tanto tempo e a cirurgia plástica é um tema que a gente ama demais e a gente tem um enorme prazer em falar, explicar para o público leigo entenda o que é de verdade a cirurgia plástica. Estou conversando com quem pode realmente sanar todas as nossas dúvidas e nos deixar, inclusive, mais animados com o tema, porque a cirurgia plástica, a gente pensa que é coisa moderna, que é coisa de agora, mas o doutor Ariosto me disse certa vez que não é, né? Que a cirurgia plástica data de muitos anos aí para trás. Verdade. De um modo geral, as pessoas têm um conceito que a cirurgia plástica é só fazer mama, abdômen, lipoaspiração, cirurgia de face, que é o mundo atual da cirurgia estética. Mas, na realidade, a cirurgia plástica ela foi demandada há 600 anos antes de Cristo. Se começou a fazer os primeiros casos de cirurgia plástica. Então, como assim, gente? Exatamente há 2.600 anos atrás, na Índia, a punição para as mulheres e mesmo homens adúlteros era a amputação do nariz, para a pessoa ficar marcada, estigmatizada com aquilo ali, demonstrando que ela é uma pessoa adúltera. E um indiano teve a ideia, depois de ter vários casos desse ocorrido, como ele poderia reconstruir aquele nariz. Então ele fez um retalho, que a gente chama, né, tirando pele dessa região da frontal aqui e rodando para reconstruir o nariz. E esse retalho é tão importante dentro da história da cirurgia plástica que até hoje, nos livros de medicina e mesmo nas faculdades de medicina, no serviço de cirurgia plástica, chama-se retalho indiano ou médio frontal, que é um retalho que você tira daqui, bota para cá, depois faz até modelar o nariz. Claro que no início era uma coisa muito mais... Imagina que ela não tinha anestesia, não existia suporte nenhum de infecção, de nada, nenhum ambiente apropriado para fazer isso aí, mas são os inícios, são os primórdios da cirurgia plástica, que também foi desenrolando, começou aí, mas depois, por exemplo, de novo o nariz, né, no Renascimento, que tinha uma cultura enorme de beleza do corpo humano. Aí o que aconteceu? Começaram a fazer reconstruções de mama, já tirando pedaços do braço, fixando no nariz para reconstruir o nariz, já foi um italiano. Aí depois começou a fazer outros tipos de cirurgias, até chegar no universo hoje. Hoje que eu falo é 100 anos atrás, que a moderna cirurgia plástica começou na Primeira Guerra Mundial. Isso que eu ia te perguntar, o papel das guerras nisso aí. O papel da guerra, ele é uma coisa extremamente triste na nossa história da humanidade, mas infelizmente é uma verdade que os grandes saltos tecnológicos, científicos se deram exatamente nas guerras, em todas as guerras da humanidade. No esforço de ganhar, de destruir, de matar. E de reconstruir também. E de reconstruir no caso da cirurgia plástica. Na realidade, na Primeira Guerra Mundial, a cirurgia plástica era extremamente incipiente ainda, né? E teve dois ingleses, na realidade, eles moravam na Inglaterra, mas um era neozelandês, né, que foi o Archibald McIndoe, e o outro foi o Sir, todos dois vieram Sir, a rainha, por causa das reconstruções que ele fazia para aqueles pacientes que eram mutilados numa guerra. E o que o pessoal fazia? Nada, eles tentavam só salvar a vida quando dava para salvar. Naquela época, você tem que lembrar que foi antes de uma penicilina, então não tinha nem antibiótico, a infecção graçava, morria muita gente, só ferido já morria porque não tinha um tratamento adequado, mas quando sobrevivia ficava deformações na face, nos braços, nos membros, e tanto o McIndoe quanto o Gillis, que eram primos inclusive, eles começaram a fazer reconstruções. E o reino inglês reconheceu e deu o título de Sir para os dois. Então, isso começou a desenvolver a cirurgia plástica mais moderna. A Segunda Guerra Mundial, com as queimaduras, as bombas, napalm, e aí veio a Guerra do Vietnã, tudo aquilo lá gerando tanta dor, tanto sofrimento, mas
infelizmente, foi o momento que se desenvolveu muito a cirurgia plástica, de reconstrutiva, né, principalmente. E isso aí, inclusive, que me fez procurar fazer cirurgia plástica, né? Na realidade, eu me interessei pela cirurgia plástica, não foi por causa de fazer mama, abdômen, isso não. Na realidade, isso pegou carona depois. É porque eu gostava muito de ler, me interessava sobre como... Você era apaixonado por história, né? História, muita história, história da humanidade, história dos homens, né? E você acabou lendo sobre aquilo ali todinho. Com 11 anos eu resolvi que eu queria fazer cirurgia plástica. E com 16 anos já entrou na faculdade. Exatamente, eu entrei muito precoce. Muito cedo. Muito Mas já sabendo o que queria fazer. Sim, já era cirurgia plástica e isso era motivo de chacota pelos meus amigos, né? Porque eles achavam um absurdo. Eu com 16 anos, primeiro ano de medicina, você vai fazer cirurgia plástica? Calma, não, mas eu vou fazer, depois eu vou viajar, eu vou pro exterior, vou fazer. Não, mas isso é absurdo, como é que não sabe nem o que a gente vai fazer, como é que nós todos vamos fazer, como é que você acha? Mas eu já entrei na faculdade com esse objetivo. Quer dizer, entrei extremamente focado no que eu queria fazer, que eu tinha lido, que eu me interessei, eu achei interessante esse tipo de assunto. E esse foi minha vida todinha dedicada a esse tipo de situação mesmo. Você se tornou um expert em todas as áreas, né? Até ressignificação de sexo. Na realidade, a gente brinca que a gente tem um cirurgião chamado raiz, né? Um cirurgião que ele nasceu, vamos falar assim, naquele amplo espectro de cirurgias de toda a natureza, né? Cirurgias reconstrutoras, lembrando que o corpo humano, ele tem o maior órgão do corpo, é a pele, extensão. Então ele mexe desde o fio do cabelo, que vai fazer implantes, desde a unha do pé, passando por todo o corpo. Todas essas áreas são passíveis de sofrer algum tipo de reconstrução pela cirurgia plástica. Então, na verdade, a gente mexeu com lábio, fenda palatina, queimaduras, traumatismo, reconstruções, mudança de sexo, como o próprio leigo fala, né, redesignação sexual. Porém, são áreas apaixonantes. E, com certeza, depois de quando eu estava na década de 60 e pouco, já começou a criar-se um mito em torno de um cirurgião brasileiro chamado Ivo Pitangui, né, que ele divulgou uma cirurgia chamada nova para a época, né, que era a cirurgia de rejuvenescimento facial ou de melhorar um contorno do corpo. Ele começou a fazer as primeiras técnicas sobre isso aí todinho. E isso explodiu a cirurgia plástica, né? Desenvolveu demais a cirurgia plástica para esse ramo da cirurgia dita estética, entendeu? E realmente foi fato. Hoje, quem ouve falar em cirurgia plástica, até no mundo médico, acha que cirurgia plástica é só fazer mama, abdômen, lipoaspiração. Isso é apenas chegou lá no final, depois de todo esse desenvolvimento, toda a cirurgia plástica, e surgiu esse lado. Tanto é que tem até hoje cirurgiões que só mexe com determinado tipo de cirurgia, só faz queimaduras, só faz nariz, só faz cirurgia de face. Aí a pessoa vai se redefinindo para uma área que ele se identifica mais. Tão amplo que é o espectro, né? Eu tive a oportunidade de conhecer o Pitangui aqui no Espírito Santo, na Assembleia Legislativa. Ele foi homenageado aqui, que bacana, né? O brasileiro ser, né, o pai de tudo isso aqui. Bom, eu estou adorando essa entrevista porque eu amo história. Eu amo alguém que se entrega à profissão, como o Dr. Ariosto, nos fazendo entender que é muito mais além do que aquilo que a gente vê na mídia, os problemas que a gente vê, que eu vou tocar no próximo bloco, hein? Assuntos aí que tem a ver, inclusive, com artistas que andam com nariz necrosado e coisa e tal. Enfim, no próximo bloco eu volto a conversar com o senhor sobre exatamente isso, os exageros, os limites, como é que a gente pode perceber o que fazer e o que não fazer na hora que chegar o momento de cuidar da própria face, do próprio corpo, em momentos, às vezes, de reparação, reconstrução e até rejuvenescimento. No próximo bloco. E aqui estou de volta ao programa Wesley Sattler, conversando hoje com o Dr. Ariosto Santos, cirurgia plástica, gente. No bloco anterior, nós historiamos um pouquinho sobre tudo que aconteceu no passado, que nos faz hoje sermos, inclusive o Brasil, né, liderança nesse sentido. O Dr. Ariosto, um dos ícones da cirurgia plástica no Brasil e no mundo também, viu? Ele dá aula aí no mundo todo. Então eu quero aproveitar agora essa proximidade com ele e conversar com vocês sobre as dificuldades que nós estamos encontrando no mundo hoje. Tem muita gente trabalhando rejuvenescimento facial, como é que fala também aquele negócio de preenchimento, de harmonização. Tanto nome agora, né? Me fala aí. Exatamente. Essa época é uma época complicada que a gente está vivendo, porque, em primeiro lugar, que todo mundo, de alguma forma, está buscando ganhar dinheiro e estão fazendo procedimentos
que às vezes não tem nem capacitação técnica para fazer aquilo ali, mas se aventuram nessa área. Não só como não tem qualificação, mas tentam operar em ambientes inadequados, operar, por exemplo, no próprio ambiente da casa, ou seja, tem que tomar muito cuidado quando você vai escolher um profissional para fazer determinados procedimentos. Mesmo na cirurgia plástica, tem que tomar cuidado, entendeu? Hoje no Espírito Santo nós temos 200 cirurgiões em atividade, sendo que desses 200, 11% são mulheres, já tem um número considerável que está crescente, mas tem que ver se a pessoa está qualificada perante o Conselho Regional de Medicina e perante a Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, se ela tem a titulação adequada. Além disso, é verificar se tem outros títulos. Essa semana teve um caso que a pessoa se anunciava como determinada titulação e na verdade foi verificada, depois que teve o problema, que ela não tinha aquela titulação. Ela só se anunciava, porque tudo é permitido, o pessoal pode botar um título ali na porta, ali num determinado lugar ali, a maioria não vai conferir aquilo ali nunca. Então tem que ter muito critério, bom senso. Medicina é bom senso, é equilíbrio para você não entrar em coisas erradas. Então é uma dificuldade que nós temos hoje. Tem que tomar critério, consultar o profissional que vai contar, ouvir várias opiniões, se possível, porque isso é fundamental para que você faça um procedimento seguro e que gere satisfação de fato. Toda essa moda, né, de harmonização facial, me parece que a harmonização facial agora já se desdobra em desarmonização facial também, em reconstrução. Nós tivemos aí recentemente o exemplo do Naldo. Deixa eu colocar a foto dele aí, olha. Com o nariz, coitado, necrosado, por causa de uma aplicação mal feita de tudo isso, não é? Então, onde entra o limite dessa harmonização facial e a cirurgia plástica? Me parece que ela fica encostando, chegando ali perto e causando uma certa confusão entre as pessoas. Elas não sabem se estão fazendo uma cirurgia ou, de fato, um procedimento mais delicado. Sem dúvida alguma, isso é um outro problema que a gente tem que considerar bastante. As pessoas hoje, muitas vezes o paciente vem no nosso consultório com fotos, fotografias, ou buscando muito além do que a cirurgia plástica de fato pode proporcionar. A cirurgia plástica, ela tem limites, e os limites são muito nítidos. O cirurgião também tem que saber o limite dele. Só que as pessoas fantasiam muito isso aí todinho. E nesse mundo que a gente está vivendo, que todo mundo de uma forma ou de outra quer melhorar a aparência, de uma forma ou de outra quer se sentir melhor, eles às vezes são seduzidos por valores às vezes baixos, que são cobrados por determinados procedimentos, principalmente harmonizações faciais. Ou rapidez, né? Sim, muita rapidez. Quero fazer mágica. Eu fazer uma coisa agora e que uma hora está lindo, maravilhoso, né? Então você tem que ter bom senso, equilíbrio, não existe mágica. Tudo no nosso mundo tem que ter esse critério para você chegar a um bom termo de um bom resultado. Na cirurgia plástica, como eu acabei de falar, ela tem limites, tem que ter bom senso, tem que consultar o próprio Conselho Regional, a própria Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, ver essa qualificação do profissional, o lugar que ele está operando, tudo isso tem que ser verificado para você não incorrer em problemas sérios que podem complicar. Nesse caso do Naldo, ele foi feito um preenchimento chamado rinomodelação, que é um preenchimento que você injeta produtos para modelar. E em casos poucas pequenas, há detalhes pequenas imperfeições, tudo bem, mas ele colocou e provavelmente obliterou algum vaso, acertou um vaso, e o sangue que percorreria para aquela região onde o vaso estava ainda, ficou sem chegar sangue naquela região e gerou uma necrose, que é um problema seríssimo, que pode acontecer. Eu não sei se você sabe, mas até injetar um preenchimento aqui na região frontal, dependendo da posição que for colocada, se a pessoa não tiver um conhecimento anatômico adequado, ele pode pegar uma veia que vai para o olho e a pessoa ficar cega. Existe muitos relatos. Cuidado com o excesso de botox, cuidado com o excesso de harmonização facial. Você pode estar desfigurando a sua própria face e dificultando, inclusive, um trabalho posterior de cirurgia, não? Isso é outro problema que a gente tem. A gente opera muita cirurgia de face, que a gente é uma cirurgia que a gente gosta de fazer, e a gente hoje, uma informação que a gente sempre pede ao paciente, ele informar a gente que ele injetou na face, porque hoje é tanto produto que coloca, a maioria deles não sabe nem o que está colocando. Ah, doutor, eu coloquei, mas eu não sei o que eu coloquei, não. Colocaram aqui, mas eu acho que foi isso, eu acho que foi aquilo. E quando a gente descola aquilo ali, a gente encontra aquela fibrose, aquele tecido todo ali embaixo, atrapalhando a recuperação e prejudicando o resultado final. Então a pessoa tem que ter bom senso e equilíbrio para fazer uma coisa certa e não gerar tantos problemas como a gente tem visto por aí. Ok. Chegou a vez dos homens, os homens finalmente quebraram aquele preconceito de fazer a plástica sem medo que as pessoas saibam ou vejam. Como é que é agora a questão masculina nesse ramo? É interessante falar porque os homens, eles representavam 12 anos atrás 3% do mercado.
Hoje, eles representam 21% do mercado. Então, no Brasil, se fazem, pelos dados da International Society, 1,5 milhão de cirurgias, 1.490 e poucas mil cirurgias plásticas por ano, né? E os homens representam 21% disso aí todinho, que são aproximadamente 280 mil cirurgias plásticas. Ou seja, eles eram um número irrisório e hoje eles aumentaram muito, porque mudou os conceitos de beleza, a própria natureza, o mercado competitivo exige que eles tenham uma aparência melhor, o mercado afetivo, eles começaram a se relacionar com mulheres mais jovens, ou seja, eles também perderam... Instagram, quer ficar bem na foto. Sim, todos têm que tomar muito cuidado. É até bom você falar do Instagram, um detalhe importante, não seguir por número de seguidores, é outro dado que a gente sempre falou isso aí todinho. Opa, me conta aí. Esse número de seguidores é importante, que as pessoas às vezes estão nessa de purar o número de seguidores. Não esqueça que seguidores você pode comprar, pode acrescentar, pode ter. E o número de seguidores não quer dizer que a pessoa tenha a competência adequada, não. Tem outros critérios que devem ser considerados. Isso já foi alertado. Cuidado com as fake news, fotografias de pré e pós-operatório, que é outro problema. Especialmente de implante capilar. Aqui falando sobre homens aqui. Imaginar, porque as pessoas colocam fotos e você, a maioria no leigo, não consegue verificar se aquilo é verdadeiro. E são só fotos maravilhosas. Então você se induz, você faz um marketing indutivo. Então tem que tomar muito critério, muito bom senso, muito equilíbrio para não cair em coisa errada. Falando ainda de implante capilar, ele está na cirurgia plástica ou ele está no procedimento estético? Ele era uma cirurgia, um procedimento que era eminentemente cirurgia plástica. Hoje tem de todos, dentista, biomédico, todos fazendo implante capilar, que é um procedimento que não exige tanto técnica, vamos falar, exige tempo, paciência, porque tem que tirar aquilo lá, ficar 2 horas separando pelo por pelo, implantando pelo pelo. Hoje ele é muito menos dentro da cirurgia plástica, como era, por exemplo, há 20 anos atrás, era muito menos, realmente diminuiu muito dentro da área de cirurgia plástica. Os cirurgiões plásticos que ainda fazem implante, fazem, mas eles reclamam muito da invasão do mercado, vamos falar assim. Invasão do mercado e evasão de brasileiros para a Turquia, né? Também muita gente indo para a Turquia atrás de cirurgia de implante capilar mais barato, que é um risco também, né? É verdade, não só cirurgia de implante capilar na Turquia, mas de nariz também. Então, a gente foi na Itália recentemente e a gente conversou com cirurgiões plásticos lá e todo a quantidade de gente que pega um voo para viajar, que eles dão o carro para pegar no aeroporto, dão o hotel 5 estrelas, dão todo o transfer, dão uma passagem aérea, hospedagem, ou seja, eles montam uma máquina para produzir com preço muito abaixo. No caso italiano, reclamava que o preço que eles cobravam lá, com tudo isso embutido, sai 1/3 do valor que eles cobrariam normalmente. Então, hoje o mercado se globalizou. Então, tem nichos de mercado que determinados lugares vão fazer. Por exemplo, cirurgia de mudança de sexo, hoje é Bangkok, que é o ponto central onde se faz. Lá tem um centro médico com 300 leitos, um hospital 5 estrelas, só referência no mundo inteiro para fazer cirurgia de mudança de sexo, ou ajustamento sexual, ou redesignação sexual, como vocês queiram falar, mas e você vê como é que as coisas tomaram um outro universo e isso é muito dinâmico. Isso está acontecendo a todo momento, isso está acontecendo, essas mudanças. Ok, no próximo bloco eu quero saber quais são as novidades que nós capixabas temos aqui em relação à cirurgia plástica, aparelhagens novas, procedimentos, a época boa ou certa ou a indicada para se fazer uma cirurgia plástica. Eu volto conversando tudo isso e muito mais com o Dr. Ariosto em 1 minuto. Doutor Ariosto Santos, eu estou adorando essa entrevista com o senhor, porque realmente o espectro é amplo da cirurgia plástica, não é verdade? Já falamos aqui sobre a história, sobre as dificuldades encontradas com profissionais que não são adequados. Agora eu quero saber, inclusive, fazendo aqui algo em causa própria. Qual é a hora certa da gente fazer uma cirurgia plástica? Essa pergunta é a pergunta clássica no consultório. O paciente chegar aqui na minha frente, doutor, você acha que está na hora de eu fazer uma plástica de face? Falei, não existe esse momento, o momento é muito individual e muito pessoal. Eu já operei paciente de face com 37 anos, já fiz face, ela tinha sequelas de acne, tinha uma flacidez grande, ela realmente... Mas aí reparadoras, né? Aí ela fez uma cirurgia estética, né? Mas tinha no sentido de reparar essa flacidez que ela ficou depois da acne.
E já operei o paciente mais idoso que eu operei, era um homem com 86 anos, fazer cirurgia de face. Ele disse, quando o doutor só vai me operar, mas meu filho, vamos fazer os exames primeiro, né, para ver se você tem condições. Acabou que ele estava ótimo, operou e realmente transcorreu. 86 anos. 86 anos. Depois fui descobrir, ele tinha tido uma namorada mais nova, mas tudo bem, isso é um detalhe. Danadinho. E são as coisas que acontecem, né, nisso aí. Então, os pacientes chegam no consultório, está na hora, de repente pode estar naquele momento, mas o momento é da pessoa. Se está incomodando, se está sobrando, aí você fala, não, está sobrando. Assim como tem paciente que chega aqui, doutor Ariosto, eu quero operar minhas pálpebras. Está sobrando aqui, está caído aqui, mas você olha, você já vê que ela cabe fazer um lift, mas ela ainda não se, vamos dizer, assimilou isso para ela mesma. Então ela se olha, mas não está vendo aquilo ali ainda. Então não cabe a mim chamar a atenção. O cirurgião plástico tem que tomar muito cuidado com as palavras dele. Porque o que ele fala, a pessoa depois vai levar lá fora, pô, ele falou para mim que meu nariz estava feio aqui. Será que meu nariz está feio mesmo? Ele vai achar que o nariz vai ficar feio. Então, o cirurgião tem que ter esse equilíbrio. Ele não pode, ele tem que seguir o paciente raciocinando, porque a cirurgia que ele vai fazer é para o paciente, não é para ele. É que durante muitos anos a gente ouviu dizer que quanto mais cedo você começasse, com pequenas cirurgias, pequenas intervenções, mais fácil ficaria para não ficar caídaço com a idade avançada. Isso, às vezes, com esses preenchimentos, esses botox, isso diminuiu um pouquinho, porque as pessoas conseguiram postergar um período mais tarde, vamos falar assim, para fazer a opção de fazer realmente um lift. Hoje as pessoas têm medo de fazer, vai entrar no centro cirúrgico, vai tomar anestesia. Então hoje a gente está tentando criar novos tipos de conceitos, novos tipos de tratamentos, que são cirúrgicos, mas menos invasivos, que precisam menos internação, menos tempo de hospitalização e permitindo uma recuperação mais rápida. Então, tudo isso está acontecendo nesse universo da cirurgia plástica e novos equipamentos, novos vão surgindo e vão possibilitando que que eram sonhos se tornem de fato realidade. Você fazer procedimentos menos invasivos com resultados muito bons, sem precisar, vamos falar assim, grandes internações, sem muito inchaço, muito roxo e recuperação. Então, tudo isso aí são fatos que a gente vai tentando agregar e eu, mais do que nunca, busco isso muito, porque eu não esqueci que meus 2 filhos fizeram cirurgia plástica e eu me interessei mais ainda para criar outro universo, não só pensando neles, mas porque a gente tem essa busca constante dentro da gente de querer fazer o melhor para os nossos pacientes e ter o prazer de fazer aquilo ali, porque é o que a gente ama de fazer. E onde entra, então, esse aparelho ou esses aparelhos que o senhor trouxe de Israel? Me parece que o senhor é a única pessoa aqui, um profissional que detém essa tecnologia, nessa questão. Não, nessa questão específica, nesse caso específico, é um aparelho, né, que a gente chama Body Tight, ele tem uma plataforma, são 4 plataformas. O que está na moda é a Morpheus, que é uma plataforma que você vê vários artistas falando nessa plataforma, né, e que você provoca vamos falar assim, por baixo da pele, você provoca uma retração daquela pele, né, através de mecanismos físicos, né, e, grosseiramente falando, uma queimadura retraindo e produzindo mais colágeno para poder manter aquela retração. São cirurgias que a gente, por exemplo, tinha limitações. Por exemplo, a pessoa chegava aqui com uma certa flacidez no pescoço, mas não queria fazer cirurgia, porque não podia, porque não queria mesmo tomar anestesia. Então você hoje consegue fazer isso aí, retrair sem precisar cortar. A raiz da coxa era outro problema sério. Nos braços era outro problema, que a pessoa tinha que fazer aquele corte grande aqui. Então, você consegue fazer cirurgias com cicatrizes menores e com resultados muito bons. Então, são fatos novos e tecnologias novas que estão cada momento mudando. A gente tem cada mês, você tem que buscar, você está vendo que está saindo coisa nova. E isso é uma constância e faz parte também do nosso aprendizado também buscar isso constantemente. Doutor Ariosto, muito obrigado por nos receber aqui. Que aula, né? Que coisa gostosa conversar com quem entende, com quem é apaixonado pelo assunto, com quem busca sempre melhorar a própria maneira de agir, de trabalhar, de buscar conhecimento, inovações. Isso faz com que a gente fique mais orgulhoso ainda do nosso estado. Muito obrigado, viu? Obrigado, Wesley. É um prazer sempre estar com você e eu acho que vocês com essa entrevista que veio, que a cirurgia plástica tem limites, ela não faz mágica, mas ela bem indicada, bem conduzida, ela vai gerar muita satisfação. Ok. Depois eu volto aqui para falarmos sobre outros assuntos, tá? Ok. Eu acho que tá chegando a minha hora, viu? Ok, TV Ambiental, a TV que te reconecta.